Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou para uma pandemia, a nossa devoção diária no livro de Salmos neste período de pandemia que nos afeta a todos. Nós vamos ler hoje um salmo único em toda a lista de salmos. O salmo número 45 é um salmo muito diferente, com características particulares que não existem em mais nenhum salmo. É um salmo que não é propriamente de exaltação a Deus, propriamente dito. É um salmo que celebra o casamento. É um salmo que descreve uma cerimónia de casamento real, portanto é o casamento de um rei, e há alguma discussão sobre que rei seria. E nesta celebração há, evidentemente, menções sobre o Senhor, mas é um salmo essencialmente para celebrar esta grande festa que é descrita de forma bastante interessante a respeito de um rei. Este salmo, no seu início, dá-nos a ideia da melodia chamada os lírios, ou Shoshanim, que é algo que nós encontramos no livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, que, como sabemos, é um livro sobre o casamento. E, portanto, aqui nós temos uma espécie de cântico de amor, uma celebração do amor romântico idealizado aqui no casamento real. E nós lemos assim, então, o Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis te encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Há discussão sobre de que rei nós estamos aqui a falar. Alguns falam sobre a possibilidade de um dos casamentos de Davi, mas dificilmente seria. Há alguma defesa de alguns rabis sobre a possibilidade deste salmo estar a descrever o casamento do rei Acabe, porque Acabe casa com Jezabel, e Jezabel era uma princesa que vinha de Tiro, e há esta menção no versículo 12, assim como também sabemos que Acabe construiu um palácio onde tinha muito marfim, que é o que encontramos no versículo 8. Mas parece-nos difícil acreditar que houvesse um salmo guardado no livro de Salmos referente-se ao casamento de um rei do norte, que era um rei que tinha se desviado profundamente dos caminhos do Senhor e a casar-se com uma princesa que vai trazer o culto de Baal para o território de Israel. Portanto, parece-nos bastante estranho. Acabamos por ficar com a maioria que acredita que este salmo de alguma maneira descreve o casamento de Salomão com a filha de Faraó. E nós sabemos que a filha de Faraó era a esposa número 1 de Salomão, e desta maneira ela estaria aqui sendo descrita como vestida com ouro finíssimo de Ofir, como encontramos no versículo 9, que era o ouro característico da época de Salomão. Também aqui, por isso, haveria aquela menção tão concreta e específica para que ela esquecesse o seu povo e a casa do seu pai, a ideia de que as mulheres, neste contexto, nesta realidade cultural, deviam realmente se concentrar na cultura e nos costumes da terra do seu marido e deixar aquilo que era os costumes da sua própria terra.
Dentro das particularidades deste salmo, o versículo 1 é único também em todo o livro de Salmos. É um versículo em que o próprio salmista se apresenta, digamos assim. Ele se destaca a si mesmo, ele diz que, olha, o meu coração transborda, eu estou diante de uma cena tão fantástica que é difícil saber como descrevê-la. Eu sinto-me, não é, aqui a palpitar e quero falar daquilo que estou a ver e realmente vou consagrar esta poesia de amor ao Rei através da minha grande habilidade. Parece bastante modesto o salmista aqui no versículo 1. Depois então ele descreve. Descreve o quê? Versículos 2 em diante, nós temos a descrição, digamos, da entrada do noivo. Normalmente nós esperamos muito a entrada da noiva, mas o rei era o rei, não é? E portanto teremos aqui a entrada do noivo. Ele é descrito de certa maneira com um aspecto militar, apesar de nós sabemos que Salomão não foi um herói militar, mas os reis naquele tempo obrigatoriamente eram os chefes das tropas. Eles tinham que estar à frente dos exércitos, eles não ficavam no palácio à espera dos resultados. E portanto este traje militar de Davi corresponderia a isto. Até hoje nós vemos isto, por exemplo, as famílias reais europeias quando casam, os príncipes normalmente estão com um uniforme militar e às vezes até com uma espada que eles nunca usaram na vida, mas faz parte, digamos, daquilo que é expectável na figura do rei. O versículo 6 é um versículo de muito difícil interpretação neste salmo. Ele fala do trono. Por exemplo, na versão que eu li diz, o teu trono, ó Deus. Não sei qual é a versão que o irmão ou a irmã tem na Bíblia que está a usar. Há muita discussão aqui. Por exemplo, alguns acham que poderia ser uma única vez em que nós encontramos dentro do contexto do texto, da literatura do Antigo Testamento, uma ideia muito comum nos povos ao redor de que o rei, de alguma forma, tem algum aspecto de divindade. Mas isto não era característico do povo de Israel. Talvez possamos fugir disto. Talvez a ideia de que o trono de Deus é espelhado no trono do rei, ou seja, o trono do rei é parecido com o trono de Deus. E por isso aqui, quando se fala o teu trono, estamos a falar de Deus, mas também estamos a falar do rei, porque todo este salmo não é propriamente dirigido ao Senhor, mas dirigido ao rei que está a casar-se. Uma ideia bastante boa é que, na verdade, o trono é estabelecido por Deus. Foi Deus que permitiu que o rei estivesse no trono, foi Deus que firmou a sua dinastia e as suas gerações. Então aqui nós estaríamos a dizer que apenas o trono, este trono, que é ocupado pelo rei, no fundo é Deus que o dá. E é um trono de onde deve emanar a justiça e a correção, a retidão e a aplicação correta dos princípios da lei do Senhor para todo o povo. O Salmo então descreve a entrada do rei, digamos assim, depois de algum modo também a própria saída do rei, e a menção a Tiro que é feita no versículo 12. Devemos lembrar que Salomão tinha uma ligação bastante forte com os fenícios, ligação esta que ele herdou de Davi, seu pai, e que vai ser importante, por exemplo, para a utilização de arquitetos e também de material de construção para o Palácio de Salomão e depois para o Templo em Jerusalém. E é possível que seja isto aqui. O Salmo vai declinando ou vai terminando com a ideia mesmo da saída, digamos, ou do regresso do rei ao palácio, porque o casamento não teria se dado no palácio, e de uma certa distribuição administrativa dos filhos do rei pelo território, quando encontramos no versículo 16. A celebração deste grande rei, por causa de um casamento também tão magnífico, é feita no versículo final, dizendo que este episódio foi tão marcante que as nações da terra iriam conhecer aquilo que tinha acontecido e de alguma forma iriam celebrar este rei. E sabemos que Salomão foi um rei celebrado de forma muito significativa por outras nações que não apenas Israel. O Salmo 45 nos fica como um salmo de exaltação ao casamento. O casamento como instituição divina. Foi Deus que idealizou assim. Foi Deus que criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi Deus que preparou o casamento para que ele existisse desta maneira, entre homem e mulher, para que fosse também uma forma de propagação da espécie sobre a terra e porque homem e mulher se completam de uma maneira única. É por isso que nós, como cristãos, continuamos e continuaremos a defender o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, porque este é o princípio bíblico, que nós encontramos na palavra do Senhor do princípio até ao fim e mais uma vez exaltado aqui neste Salmo 45 e que deve merecer o nosso respeito e a nossa exaltação também.